Qual o modo possível de se manifestar a verdade? Não há um só modo de se manifestar toda a verdade. Boécio cita-o, qualificando como muito bem dito o seguinte texto do filósofo: é próprio daquele que tem a razão bem ordenada tentar apreender a realidade de cada coisa, enquanto o permitir a natureza desta. Assim sendo, é necessário, em primeiro lugar, mostrar qual o modo possível de se manifestar a verdade proposta. Há, com efeito, duas ordens de verdades que afirmamos de Deus. Algumas são verdades referentes a Deus e que excedem toda a capacidade da razão humana, como, por exemplo, Deus ser trino e uno. Outras são aquelas as quais a razão pode admitir, como, por exemplo, Deus ser uno, e outras semelhantes. Estas os filósofos, conduzidos pela luz da razão natural, provaram, por via demonstrativa, poderem ser realmente atribuídas a Deus. É evidentíssimo que existem verdades referentes a Deus e que excedem totalmente a capacidade da razão humana. Ora, o princípio de todo conhecimento que a razão apreende em alguma coisa é a intelecção da sua substância. Aliás, segundo o ensinamento do filósofo, o princípio da demonstração é o que a coisa é. Daí ser conveniente que, segundo o modo pelo qual a inteligência conhece a substância da coisa, seja também o modo de se conhecer tudo. Por conseguinte, se o intelecto humano compreende a substância de uma coisa, seja de uma pedra ou de um triângulo, nenhuma das realidades inteligíveis desta coisa excede a capacidade da razão humana. Porém, com relação a Deus, tal não acontece. Isto porque o intelecto humano não pode chegar a apreender a substância divina pela sua capacidade natural. Como o nosso intelecto, no estado da presente vida, tem o conhecimento iniciado nos sentidos, aquelas coisas que não caem nos sentidos não podem ser aprendidas por ele, a não ser enquanto o conhecimento delas tenha sido deduzido das coisas sensíveis. Ora, as coisas sensíveis não podem levar o nosso intelecto a ver nelas o que é a substância divina, porque elas são efeitos não equivalentes à virtude da causa. Contudo, partindo das coisas sensíveis, o nosso intelecto é levado ao conhecimento divino de modo a conhecer que Deus é, e ao conhecimento de outras realidades que possam ser atribuídas ao primeiro princípio. Há, portanto, alguns atributos inteligíveis de Deus acessíveis à razão humana, outros, porém, que totalmente excedem a capacidade desta mesma razão. A mesma doutrina pode ser facilmente inferida considerando-se a gradação dos diversos intelectos existentes, de dois indivíduos dos quais um penetra pela inteligência mais sutilmente em alguma coisa do que o outro. O de intelecto mais agudo tem intelecção de muitas coisas que o outro absolutamente não aprende. Assim é que, por exemplo, acontece com o rude, que de modo algum pode aprender as sutis considerações da filosofia. Ora, o intelecto do anjo está mais distante do intelecto humano que o intelecto de um excelente filósofo está de um rude ignorante, pois a distância existente entre estes dois últimos está ainda contida dentro dos limites da espécie humana, limites ultrapassados pelo intelecto angélico. O anjo, na verdade, conhece Deus por efeitos mais nobres que os conhecidos pelo homem, pois a substância angélica, pela qual o anjo é conduzido a usar da razão natural para o conhecimento de Deus, é mais digna que as coisas sensíveis e até que a própria alma, pela qual o intelecto humano eleva-se ao conhecimento de Deus. O intelecto divino, finalmente, excede em muito mais o intelecto angélico que este ao humano,
o intelecto divino está adequado à capacidade da sua substância e, por este motivo, tem perfeita intelecção do que é Deus e conhece tudo o que em Deus é inteligível. O intelecto angélico, porém, não conhece naturalmente o que Deus é, porque a própria substância angélica, que leva ao conhecimento de Deus, é efeito não equivalente à virtude da sua causa. Por isso, o anjo não pode, por conhecimento natural, aprender tudo aquilo de que Deus tem intelecção em si mesmo. Do mesmo modo, a razão humana não é suficiente para aprender tudo aquilo de que o intelecto angélico, por virtude natural, pode ter intelecção.